A lei de identificação. O ensinamento de identificação é o lado legal da nossa redenção. Isso revela a nós o que Deus fez em Cristo por nós, desde que ele foi à cruz até quando se sentou à destra do Pai. O lado vital da redenção é o que o Espírito Santo, através da palavra, está fazendo em nós agora. Várias vezes, Paulo usa a preposição com, em conexão com seu ensinamento substitutivo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, eu fui crucificado com Cristo. Então ele nos conta que ele morreu com Cristo, ele foi sepultado com Cristo. Isto nos dá a chave que destranca os grandes ensinamentos de identificação. Cristo se tornou um conosco em pecado, para que nós tornemos um com ele em justiça. Ele se tornou como nós éramos, para que sejamos assim como ele é agora. Ele se tornou um conosco na morte, para que sejamos um com ele em vida. Há uma união dupla. Primeira, sua união com o nosso pecado na cruz. Segunda, nossa união com ele em sua glória no trono. Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele se tornou como nós éramos, para que nos tornemos como ele é. Ele morreu para nos fazer viver. Ele foi feito pecado para nos fazer justos. Ele se tornou fraco para nos fazer fortes. Ele sofreu vergonha para nos dar vitória. Ele foi ao inferno para nos levar para o céu. Ele foi condenado para nos justificar. Ele foi feito doente para que a cura pudesse ser nossa. Ele foi expulso da presença de Deus para nos fazer bem-vindos lá. No fato da identificação, nós temos uma das mais ricas fases da redenção. Crucificado com Cristo. Quando Paulo disse, eu fui crucificado com Cristo, significou que ele tinha sido julgado, condenado, expulso, despojado, pregado na cruz. Só de pensar na crucificação para um judeu, e especialmente para um fariseu, trazia um senso de vergonha e horror. Quando Saulo de Tarso identificou-se com o homem Jesus, o aceitou como o seu Salvador e o confessou como seu Senhor naquele momento, ele se tornou um homem crucificado para o povo judeu. Ele se tornou um pária, homem desprezado ou repelido pela sociedade. Não é de se admirar que ele disse em Gálatas 6,14 que o mundo havia sido crucificado para ele e ele havia sido crucificado para o mundo. O mundo foi despojado para Paulo. Não havia mais nenhuma ilusão. Ele não podia mais ser enganado. Ele conhecia a crueldade disso. Ele sentiu o chicote sobre suas costas. Ele lembrou-se das pedradas que o deixariam inconsciente. Ele lembrou que em cada lugar que ele foi, ele encarou a raiva, a amargura, inveja dos homens. Ele foi despojado para o mundo. Não havia nada nele que o mundo desejasse. Aquele judeuzinho, com sua mensagem poderosa e seu treinamento, e seu tremendo poder de oração, havia sido crucificado para o mundo. Nós entendemos o que a crucificação realmente significa.
Paulo viu sua identificação com Cristo em sua crucificação. Nós sabemos que a crucificação não significa morte, significa união com Cristo em sua desgraça e sofrimento. Romanos capítulo 6, versículo 6 diz: sabendo isto que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. A crucificação aponta o caminho para a morte. No grande argumento do Espírito sobre nossa identificação com Cristo, ele disse que o nosso velho homem, este homem escondido do coração, nosso espírito, o verdadeiro homem, que estava cheio com a morte espiritual, a natureza satânica, foi pregado na cruz com Cristo. Cristo foi lá, não por ele mesmo, não como um mártir, mas como um substituto. Fomos pregados na cruz com Cristo, fomos crucificados com ele. O objetivo da crucificação na mente da multidão era se livrar daquele homem que ela odiava. Na mente da justiça, isso significava sua identificação com a humanidade no seu pecado e sofrimento, e nossa identificação com ele em sua crucificação. Ele foi feito pecado. No grande drama de nossa redenção, tão logo Cristo foi pregado na cruz com sua coroa de espinhos e com a multidão errante que o cercava, a justiça começou a fazer sua obra por trás dessas cenas. Os homens e mulheres, com a razão, cercavam a cruz. Só podia ver o homem físico, Jesus, pendurado lá. Deus podia ver seu espírito. Os anjos podiam ver seu espírito. Os demônios podiam ver o verdadeiro homem escondido naquele corpo. Então veio a terrível hora, quando 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, se realizou. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Isaías 53, o versículo 5. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho. E Jeová fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Naquela terrível cruz, ele não só se tornou pecado, mas ele se tornou maldição. Pois em Gálatas capítulo 13, nos conta, Cristo nos redimiu da maldição da lei, tendo se tornado maldição por nós. Pois está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. A palavra nós lá se refere aos judeus. Ele veio como um judeu, sob a primeira aliança, para remir, estavam sob aquela aliança da maldição da lei. Quando ele estava pendurado na cruz, ele não era somente pecado, mas ele era maldição. Há alguma admiração em que Deus virou as costas para ele? Há alguma admiração em que Jesus chorou em sua agonia? Meu Deus, por que me desamparaste? Ele levou o lugar do pecador em julgamento. Todas as forças da escuridão o assolavam. Ele foi o nosso substituto do pecado. O pecado não foi acrescentado. O pecado não foi posto em sua conta. Ele se tornou pecado. Nossos sentidos se embaraçam sobre
esse surpreendente pensamento. Nós não podemos entender isso. Somente nossos espíritos podem sondar as profundezas de sua agonia. Você pode ouvir Paulo chorar, Filipenses 3,10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. A oração de Paulo surpreende qualquer um. Ele queria compartilhar nas agonias da morte de Cristo. Ele queria ter comunhão com seus sofrimentos. Mas Paulo não podia fazer isso. Ninguém podia fazer isso. Nenhum anjo podia. Era o próprio trabalho de Deus que podia fazer. Quando ele entregou seu filho para a morte, ele desvendou um amor indescritível.